pessoal, beleza? Bom, estamos aqui no nosso último dia de viagem pelo Vietnã, 10 dias aqui. E desde que a gente organizou a viagem, a gente tinha na cabeça que a gente estava vindo para um país oficialmente socialista, né? Do visto que a gente recebe no passaporte está lá, República Socialista do Vietnã. E 10 dias rodando do norte ao sul do país, meio estranha, a sensação que a gente tem é meio estranha. Por quê? Você vai ver pelas ruas das principais cidades, essa aqui é Saigon, tá? O nome oficial é Ho Chi Minh, mas é a cidade de Saigon. Várias marcas internacionais, marcas clássicas do capitalismo de altíssimo padrão. Ao mesmo tempo, bandeiras do Partido Comunista do Vietnã, que é quem está no poder, né, oficialmente em todo o país desde a reunificação em 75, outdoors com alusão ao socialismo, você vê espalhados, e aí cria essa sensação meio vista, né? Que tipo de país é esse? Então vamos tentar destrinchar o que é o Vietnã de hoje, tá? Bom, o Vietnã, pessoal, ele é um país com história milenar, né? Sociedades aqui da Ásia é comum isso nos países. O que a gente, no Ocidente, tem mais informação deles do Vietnã é a partir da colonização francesa. Então, final do século XIX, primeira metade do século XX, o Vietnã é essa área que foi chamada de Indochina, como colonização francesa. Essa área foi ocupada na Segunda Guerra pelo Japão, e aí é que a história começa a se aproximar mais intensamente do socialismo. Por quê? Porque a resistência vietnamita ao domínio japonês foi muito forte com o Partido Comunista. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a França tenta retomar o controle, você imagina, o Vietnã fica independente do controle francês, com os vietnamitas notadamente socialistas lutando contra esse domínio. E aí a França tenta retomar. Obviamente, os vietnamitas não aceitam e tentam lá um movimento de independência. A independência acontece de uma maneira curiosa. Talvez vocês não tenham essa informação, porque ela é um pouco mais antiga, mas existiram dois Vietnãs durante um certo tempo da história, igual tem Coreia, você não sabe que tem duas Coreias, Norte e Sul, dividido pelo paralelo de 38 graus, aqui nós temos dois Vietnãs, o do Norte, socialista, e o do Sul, capitalista, divididos pelo paralelo de 17 graus. Esse Vietnã do Norte socialista começou a fazer cada vez mais incursões ao Sul, até porque aqui no Sul tinha gente também de militância socialista. A França tenta resistir a essa ação durante algum tempo, abandona o processo e aí entra os Estados Unidos, e aí é que a coisa fica muito famosa pra gente. A gente conhece muito o Vietnã pelo aquilo que a gente chama de Guerra do Vietnã, e que eles aqui inteligentemente chamam de Guerra Americana, que é quando os americanos entram basicamente para apoiar o Vietnã do Sul capitalista contra o Vietnã do Norte socialista. Perdem, todo mundo sabe da derrota, né, do capitalismo, o Norte vence, reunifica esse país e o país vira socialista. Em 75 a gente passa a ter um Vietnã só socialista, e não é esse Vietnã que a gente vê nas ruas. Por quê? De 75 até 86, o Vietnã foi aquele país socialista clássico daquele período da Guerra Fria. O que é o socialismo clássico? Monopólio estatal dos meios de produção, regime monopartidário, então você não tem a propriedade privada, devia ter alguma coisa aqui de uma maneira muito informal. Em 86, o Vietnã começa a fazer reformas econômicas no estilo da China. Você conhece a lógica de socialismo de mercado? Que a China começou em 78, o Vietnã começa em 86. É um processo chamado de Moi Doi, por eles aqui, que é a inovação. Em 86, você já tem a União Soviética muito mal, você já tem Gorbachev no poder, eles não têm esse apoio, então eles começam a fazer reforma. Então o que eu encontro aqui, nesse início de 2019, é exatamente esse país que ainda é oficialmente socialista, como eu te falei, como eu te mostrei. Posso mostrar imagens, né? Essas coisas dos outdoors, essa coisa da bandeira do Partido Comunista pelas ruas, e essas lojas, né, de padrão alto. A gente pode ver prédios, vocês vão ver mais ao fundo uma obra, tem até participação japonesa, eles estão fazendo um metrô aqui, o Japão está ajudando a financiar, mas aqueles prédios de alto nível. Ho Chi Minh hoje é uma cidade bem ocidentalizada, óbvio, pessoal. Eu estou aqui no Distrito 1, o Distrito 1 é a parte mais rica. Você roda por Ho Chi Minh, por Saigon, né? Pela área mais pobre, da área mais distante, ela é muito mais pobre. Mas aqui, a gente percebe assim, tem a propaganda política do Partido Socialista, mas o dia a dia das pessoas, assim, lojas, e começa... Eu só não posso dizer o seguinte, e o que vai acontecer nisso? Bom, a gente quando faz essa aula, a gente usa o nome socialismo de mercado, aqui eles usam muito economia de mercado de orientação socialista, que é para tentar exatamente equacionar isso. Por que é isso? O que eu posso te falar é, nesse momento a gente vê uma economia de característica aberta, livre, não tenho tantos detalhes aqui da participação do Estado em certos setores,
ao mesmo tempo que o Partido Comunista tem o controle, o Partido Comunista do Vietnã, sobre essa nação. O futuro, sei lá, é a mesma dúvida que aparece para a China, né? Se você pegar os países hoje oficialmente socialistas, são muito poucos, quem mantém o regime socialista clássico é a Coreia do Norte, porque tanto a China quanto o Vietnã, como a gente vê aqui, eles estão nessa lógica de economia socialista de mercado. Cuba é um caso um pouquinho diferente, porque você não tem esse plano de reformas colocado à mesma época que China e Vietnã, mas a entrada do turismo em Cuba também mexe um pouco com isso. Tanto é que o governo atual de Cuba começa a permitir também algumas atividades. É isso, pessoal.